Boa noite, meus irmãos, graças e paz, amém, amigos. Primeira Igreja Batista em Sete Barras. Estamos aí numa nova fase, um ano, né, de pandemia aí, de distanciamento, e agora na fase vermelha. Em outubro começamos a fazer 1 hora de culto aos domingos, e agora, com o decreto aí, a gente está fechando, né, fechando a porta do templo, né. Mas nós somos igreja, sempre lembrando que somos igreja onde estivermos, e agindo segundo a vontade de Deus. Em meio a essas dificuldades, essas destemperanças e essas incertezas, o Senhor falou no meu coração, eu tenho uma palavra para dividir com os irmãos, né, a exemplo da Bíblia, porque eu me maravilho com a Bíblia, vendo que ela fala de pessoas simples, comuns, que se colocam na presença do Senhor, sabem que o Deus tem um propósito para eles, mesmo em meio às diversidades. E por isso que eu quero conversar com os irmãos e estar dialogando com os irmãos na palavra, falando de uma pessoa bem conhecida, José, né? José, ele faz parte da história do povo de Israel, povo de Deus. Ele foi um dos que manteve, né? Em época de crise, em época difícil, Deus usou ele para que ele mantivesse aquele povo, né? Alimentando e cuidando daquele povo. Mas o texto que nós vamos ler hoje está em Gênesis 37, versículo 19 a 36. E a palavra de hoje para nós, para o nosso coração, é: meus sonhos, seus sonhos estão nas mãos de Deus, segundo sua fidelidade e vontade. Seus sonhos estão na mão de Deus, segundo a fidelidade dele e a vontade dele. Gênesis 37, de 19 a 36. Diz assim, 19 a 36. Lá vem aquele sonhador, disseram uns aos outros, e agora vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tirem a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-o naquele poço do deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de levá-lo, de levá-lo de volta ao seu pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão, escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocando nele. Assim é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores israelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica do seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem a devorou, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei a sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Amém? Senhor nosso Deus, nos dá entendimento e motivação através da tua palavra.
Meus irmãos, José tinha 17 anos, fala o texto no começo. A maior biografia da Bíblia, do versículo 37 ao 50, quando termina Gênesis, né? Ele tinha 17 anos quando aconteceu tudo isso. Tem horas que tudo parece não ter mais sentido ou esperança. Talvez por palavras que dissemos ou atitudes que tomamos. Não se sabe. Outras vezes até parece que todos estão contra nós. Não só os estrangeiros, os estranhos, mas amigos, familiares e até nós mesmos, às vezes nos achamos tomando atitudes contra nós mesmos. Nesse momento precisamos lembrar que nossa vida está na mão de Deus. Nem tudo que parece é, e que nossas falhas e ações humanas não podem frustrar a ação de Deus na história. Isso nós temos que lembrar. Né? Nem tudo que parece é, e nem todas as falhas humanas, as ações, né, humanas podem frustrar a ação de Deus na história. Ele está agindo dentro da história. Em tempos e períodos difíceis como esse, dos últimos tempos, aí um ano, né, de Covid, de afastamento de 2020, março de 2020 a março de 2021, a palavra de Deus diz: não fique paralisado ou perca a esperança de seus sonhos. Não pense que eles foram soterrados ou jogados nos poços secos e que a mão de Deus não está sobre eles, ou que o homem pode destruí-los. Deus não se esqueceu das promessas que tem para você, mas Ele sabe o tempo certo. Vivemos em meio a situações e pessoas adversas. Uma época em que parece ser o tempo e as concorrências da história capazes de destruir nossos sonhos. As coisas que vêm acontecendo. Mas não podemos esquecer, nós temos que lembrar que Deus está conosco como esteve todo o tempo. Muitas guerras já aconteceram. Muitas pandemias em outros tempos já aconteceram. Muitas mudanças sociais, políticas já aconteceram. Muitas pessoas já morreram pela verdade, já lutaram para que hoje nós vivamos a situação que vivemos hoje, mesmo em meio às dificuldades. E se os seus sonhos vêm e estão na mão de Deus, nada é impossível para que Ele, com todo o seu poder, a execute em seu tempo, porque Ele é o Senhor do executar. Nós podemos até pensar, imaginar, maquinar, e podemos sim saber que Deus tem algo para fazer em nossa vida. Mas a pergunta é: os seus sonhos são e estão nas mãos de Deus para o bem comum de todos? Como era o sonho de José? O coração de José tinha algo especial, mesmo em meio à pequena idade dele, à tenra idade dele. Ao pouco conhecimento de vida dele, existia algo no coração dele. Ele sabia que, talvez não sabendo expressar, mas ele sabia que os projetos de Deus para a vida dele eram algo grande, e não só para ele, não para a grandeza dele, mas sim quando ele conta os seus sonhos, que é o que leva a tudo isso. Né? No começo do texto mostra que José conta a seus irmãos que teve um sonho em que vários montes de trigo amarrados, feixos, 11 feixos, e ele no meio, e ele se levanta, o feixe dele se levanta, e outros se dobram, dizendo que os irmãos se dobrariam sobre ele, para ele, ou à frente dele. Depois ele fala que teve outro sonho vendo o sol e a lua, e vendo 11 estrelas também fazendo a mesma coisa para ele. Nesse daí, até o pai falou para ele: você está querendo dizer que sua mãe e eu nos debruçaremos em terra, nos ajoelharemos em terra para você? Veja, interessante o coração de José. É esse o coração que nós temos? Você é capaz de permanecer confiante na fidelidade de Deus para a sua vida, mesmo em meio a todas essas adversidades, incertezas que estamos vivendo no tempo de hoje? Quando eu li esse texto e quando eu vejo as obras do Senhor sobre a vida do povo de Deus, eu vejo que é maravilhoso a Bíblia, porque mostra que o povo de Deus ele tinha uma luta constante de uma promessa. Uma promessa que Abraão não viu, uma promessa que Isaac não viu, uma promessa que Jacó não viu, uma promessa que foi preparada através de José, mas que nós sabemos que o fim da história, 400 e poucos anos, o povo ficou como escravo do Egito. Mas existia uma promessa. E isso que estava no coração de todo esse povo que lutou pela justiça, né? Que lutou pela presença de Deus na vida do povo, para a melhoria de todos. Veja bem o que podemos aprender com a vida de José.
o herdeiro da promessa. A primeira lição que tem esse texto para nós, eu quero que você guarde no teu coração, que eu tenho guardado, os sonhos e projetos de Deus na sua vida e na minha vida são garantidos. E sempre serão para um bem maior. Não só para o meu bem e para o bem daqueles que nós amamos, mas para um bem maior. Mas não te livrará de dificuldades e de provações. Não é porque um dia você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não é porque um dia você foi batizado, não é porque um dia você foi ungido com o Espírito Santo que você vai ser livre das provações. A palavra de Deus ela é bem clara, ela fala assim que o sol e a lua nascem para todos, e a chuva e o sol também vem para todos, né? Nós sabemos, Jesus não falou que nesse mundo, ele não pediu para que nos livrasse do mundo, mas nos livrasse do mal. Nós vivemos em meio, eu sempre penso e digo que o pecado é individual, a gente comete erro e se acerta com Deus, mas o resultado do pecado é social, né? Ele é para todos que vivem em comunidade. A palavra de Deus nos mostra algo nesse sentido, sobre dificuldades e provações na promessa. No capítulo 45, no versículo 23 e 24, o texto diz assim: chegando José, o sonhador, né? Chegando José, o sonhador, os seus, capítulo 37, versículo 23 e 24. Chegando José, o sonhador, no capítulo 19, eles falam, né? Seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Versículo 19, como eu falei, diz assim: lá vem o sonhador. Aquele que sonha, aquele que fala, e talvez a forma dele falar não tenha sido de uma forma amistosa ou alegre aos ouvidos dos seus irmãos. Só quero frisar um ponto aqui, que depois a gente vai também comentar. Ele tinha 17 anos, e o texto fala que ele vivia junto com seu pai e com a sua mãe. Era o filho amado, e mais amado do seu pai, porque era o filho na velhice e também com a Raquel, que ele amava. Enquanto os irmãos estavam todos lá trabalhando na lavoura, cuidando, ou seja, cuidando dos animais no pasto. Noites e noites a fio, dormindo com os animais e trocando os animais de pasto. José ele saía, olhava o que os irmãos estavam fazendo e trazia a contar para o pai. Comecemos pelo motivo da ira desses irmãos. Então. Os sonhos de Deus não são frustrados, mas a forma que o ser humano professa pode fazer toda a diferença. Pode atrapalhar o sentido. A imaturidade, como você fala. Arrogância e orgulho de falar, eu sou ungido do Senhor. Arrogância e orgulho de achar que está tudo, que é perfeito, que as coisas perfeitas estão na mão dele. Né? Foi a forma que levou a essa catástrofe. A falta de humildade e servidão pode nos levar a um tempo de capacitação por Deus. Eu creio que os filhos dele, ele capacita. Né? Porque eu fico pensando José, naquela forma que ele estava sendo criado com aquele tipo de amor pelo pai dele. Né? Que tipo de governador ele seria? Cuidado para não causar a inveja e a ira dos seus irmãos. Não porque a promessa não é grandiosa na tua vida, mas também a promessa é grandiosa na vida do teu irmão. Não porque Deus não tem algo grande para fazer para você cuidar de um povo, muitas vezes, mas porque a forma de você falar pode fazer toda a diferença. Cuidado ao comunicar a sua comunidade, a sua família e a igreja, para que não seja o causador desse sentimento, né, que levou José e sua família à dispersão e a uma grande tragédia. A relação pode ser destrutiva ou produtiva entre os irmãos, entre uma família. Qual temos alimentado ao nosso redor? Nesse primeiro ponto do que os irmãos fizeram com José, nós vemos um primeiro caso que poderia desmotivar totalmente aquele menino para a vida dele com 17 anos. Primeiro caso que poderia tirar os seus sonhos, né? Mostrar que aquilo que ele sonhou era bobagem. Né? Deposto de sua família e irmandade. Mal interpretado pelo que ele falou. Arrancar a sua túnica, né? Algo que lembrava a preferência que o pai tinha por ele, algo que lembrava a posição dele de amor pelo pai e pela família. O jogar em um poço sem água, esconderam a face de José e o colocaram em uma posição inferior a seus sonhos, né? Mostrando o poder que os irmãos mais velhos tinham sobre ele e a fragilidade que ele tinha sobre os irmãos. No versículo 8, diz assim: quando os mercadores israelitas de Midian
se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o levaram e o venderam por 20 peças de prata aos israelitas, que o levaram para o Egito. Os sonhos de Deus não podem ser frustrados, volto a repetir. Mesmo que depois de um momento de alívio, tudo venha a parecer pior. Foi tirado do poço pelos irmãos, e eu fico imaginando, né, o pensamento dele: para me tirar daqui, agora aliviou um pouco, o que vai acontecer? E logo eles vendem o próprio irmão como escravo, para um povo desconhecido e para um povo desconhecido ou perigoso, igual o Egito naquela época, mas também por um povo que era contrário ao povo de Israel, né? Os ismaelitas. E vejam que vendem ele por 20 moedas de prata, menos do que foi vendido Jesus. Ou seja, ele servia, ou foi mostrado que ele não era nada para os irmãos. Esse é o segundo caso que poderia destruir os sonhos de José. Seus irmãos o venderam como mercadoria, não servia para nada. E é tirado do poço por seus irmãos, mas vendido por 20 moedas de prata aos israelitas, povo contrário a Israel, que o levaram ao Egito como escravo a Potifar. Esse era o valor da sua vida para os seus irmãos, 20 moedas. Jesus, como já comentei, foi vendido por 30. E agora José vê um futuro para ele, tipo, humanamente incerto, né, da forma que foi feita aquela situação. Mas ele não desanima. No capítulo 39, versículo 2, 4, 19 e 20, tem um texto interessante, né? Mostra que quando ele foi vendido lá, o texto diz assim, que todos viam que o Senhor estava com José. No versículo em diante, vai mostrar que quando ele foi vendido, e as atitudes dele, a forma motivadora dele trabalhar e de fazer as coisas certas, o jeito que ele era, mostrava que Deus estava com ele. No versículo 4, né, do 40, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. O Potifar deixou o seu cuidado, a sua casa, ele confiou tudo o que possuía. Uma pessoa que foi vendida e foi comprada de novo como escravo, tá trabalhando como servo, foi honrado pela atitude moral e pela atitude de esperança e motivação de fazer as coisas certas, independente se era escravo, independente da tristeza que ele tinha no coração, o lugar que ele vivia. Né? Um servo do Senhor, ele é alguém que faz a vontade do Senhor e espera no Senhor em qualquer lugar, em qualquer posição que ele está. E ele recebeu ali um papel de honra. Ele deve ter pensado: agora as coisas vão melhorar, vai acertar, porque Deus está comigo. Mas no versículo 19 e 20, vemos aqui: quando o seu senhor ouviu o que a mulher disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e lançou na prisão em que era posto os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Ele viu ali que o poder, a mentira, a falsidade de uma mulher, de uma pessoa dentro ali, foi um ato contra ele que ele não merecia. E que nesse momento ele passou da honra à prisão de novo. Toda a sua dedicação como escravo e governador da casa de Potifar não o livraram da prisão contra a palavra daquela mulher, devido à maldade daquela mulher. Ele não desobedeceu a lei do Senhor. Mesmo assim, ele não fez troca para que ele pudesse ser alguém bem-sucedido, para que ele pudesse ter uma posição, porque ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter sido concubino daquela mulher, né? Agradado a ela, e eu não teria esse problema, mas ele resolveu servir o Senhor. Nós vemos aqui uma terceira, entre muitas coisas que aconteceram, nós vimos uma terceira situação que poderia fazer com que ele desanimasse e se sentisse desmotivado, e sentisse que Deus estava contra ele, e sentisse que não era vantajoso para ele seguir a vontade do Senhor e acreditar que Deus tinha uma promessa para a vida dele. Acreditar que o que os irmãos falaram e colocaram na cabeça dele era verdade. Ele fez tudo certo. Mesmo sendo escravo, ele foi condenado, né, pela fidelidade que ele tinha a Deus. O que estava acontecendo? No versículo 39, no capítulo 39, 23, fala a segunda coisa. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José, novamente. Ele concedia bom êxito e tudo que realizava. Honra, conhecimento da honra
e da ação dele mesmo ali preso, encarcerado. Ele passou de alguém do poço, de alguém bem tratado, como dizer anciano, na mão do pai ali, bem cuidado, para alguém que foi jogado no poço, vendido como escravo, servindo de servo na casa de Potifar e agora prisioneiro. E as pessoas reconhecem. E ali diz que tiveram dois copeiros, né, foram presos, e eles tiveram um sonho, ele falou que um seria morto, né, e o outro seria livre e serviria o rei de novo. Ele falou para aquele copeiro que quando tivesse servindo o rei, que lembrasse dele. Né? E no capítulo 40, versículo 23, diz assim, o chefe dos copeiros, porém não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Ingratidão. Naquele momento ele viu que não é só traição, não é só inveja como dos irmãos, a forma dele falar e a forma dos irmãos fazer, não é só a traição, o engano, né, a falsidade, mas também a ingratidão, o esquecimento, não só pela família, pelos irmãos, mas como por aquele que ele também ali pediu ajuda. E ele preso. Aqui nós vemos, entre muitos, como eu já falei, uma quarta situação, para jogar toalha, não quero mais saber disso. Mas ele permaneceu firme em fazer o bem e o certo. Foi esquecido por um bom tempo por aquele que ele ajudou. Algo que nós podemos aprender nesse momento, assim, nesse pequeno momentozinho aqui, é que, mesmo você achando estar tudo certo e correto, alguém já lhe fez se sentir um ninguém? Alguém já lançou mentira de você ou sobre você? Alguém que você deu a mão já lhe esqueceu nos tempos difíceis? As situações não foram e não estão boas? Faça como José. Permaneça firme, pois Deus tem uma promessa, os seus sonhos estão nas mãos de Deus. São sonhos de Deus. Então espere nele. Que não seja essas situações, essas dificuldades, que venham te desmotivar e te desesperançar dos sonhos que Deus tem para a tua vida. O segundo ponto que esse texto nos ensina também, e repetindo para que fique bem marcado no nosso coração, os sonhos e projetos de Deus na sua vida são garantidos e sempre serão para um bem maior do que você pensa. Mesmo que muitos se levantem contra eles para fazê-los desistir. Ou seja, mesmo que as pessoas se levantem, mesmo que coisas aconteçam para te fazer desanimar, desistir e achar que isso não vai acontecer, que o sonho de Deus não vai se realizar. Então, você permaneça firme. Porque são garantidos os sonhos de Deus e as promessas de Deus para a tua vida. Porque Ele quer um bem maior na tua vida, não só para você, mas para aqueles que estão ao redor e para toda a humanidade, até o porvir. Os sonhos de Deus muitas vezes não são compreendidos pelos outros. Por inveja, ou por má comunicação humana. Até a forma da gente falar, a forma da pessoa ver, ou inveja, né, pode prejudicar a forma de entender o que Deus tem prometido. Jacó amava mais José, por ser seu filho, e de Raquel, e também ser da sua velhice. José crescia assim, contanto o que seu irmão fazia, ele dizia aos pais, né? E vestia também uma túnica de primeira, algo que o pai deu só para ele, para agradar ele, uma túnica colorida, bonita, e que eu fico imaginando que ele não tirava do corpo, para mostrar o que o pai deu para ele. Ele tinha 17 anos e ainda vivia em casa, enquanto seus irmãos ficavam dia após dia no campo cuidando dos animais e das coisas do pai. Eu não estou dizendo quem está certo e está errado. Eu estou dizendo que a vida é assim. Que as coisas acontecem dentro da família cristã, dentro da família consanguínea, dentro da sociedade, mas isso não deve ser frustração para que nós perdamos a nossa fé e acreditemos que Deus tem uma promessa para nós. José não foi humilde ao contar o sonho que Deus deu a ele. Ele poderia chegar assim e falar assim, meus irmãos, Deus me deu um sonho. Falou que eu vou crescer e eu vou ser responsável por vocês. Eu sou obrigado, Deus me colocou porque eu vou ter que cuidar de vocês. Os irmãos podiam até dar risada, falar, esse menino aí, 17 anos, cuidar de nós, né? Mas seria algo bom a forma de você falar. Então, muitas vezes é essa a dificuldade das pessoas dizer, né? Muitos dizem assim, eu tenho a promessa, eu tenho o poder, eu sou ungido, né? Mas esquece que você é mais um preparado para fazer algo de Deus e para cuidar de pessoas. Eu acho que é a maior servidão que tem o próprio Jesus. Eu acho não. Tenho certeza, porque Jesus ensina assim.
A maior posição de um cristão é o amor e a servidão por fazer ao próximo. Mas ele era um menino, ele era uma criança. Os mais velhos não entenderam, porque o ciúme dele com o pai, o ciúme deles com o pai, a situação que acontecia levaram a isso. Talvez o pai também faltou um pouco de discernimento, né, na idade que Abraão tinha para tratar da situação com os irmãos. José não foi humilde ao contar os sonhos aos seus irmãos. Veja o capítulo 37, versículo 8 a 11, que nós não lemos anteriormente, vamos ler agora. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos iremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. A falta de comunicação humana e a má compreensão da ação de Deus sobre as nossas vidas e sobre a vida das pessoas, algumas vezes causam muitos levantes para destruir os sonhos, para fazer pessoas desistirem. Muita maquinação, e dali saíram maquinando, entristecido e maquinando o que fariam com o seu irmão. Muitas vezes estranhos, mas também a família se posicionam contra o mover de Deus. E nós também, muitas vezes, falamos do poder de Deus em nossa vida com imaturidade espiritual. Temos que tomar cuidado com isso. Mas a palavra diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Algumas vezes precisamos ser forjados ou pelo remorso do agir, ou da inveja, ou da traição, ou pelas dificuldades e provações da vida causada por os nossos erros. E às vezes é um mistério, e não sabemos por que isso está acontecendo. Mas não devemos deixar de acreditar no poder e na promessa de Deus para as nossas vidas. A pergunta é, neste tempo que vivemos, até os dias de hoje, o que estamos vivendo agora, pessoas têm se levantado contra seus sonhos. O que tem causado isso? Se seus sonhos estão nas mãos de Deus, o tempo, as falhas, os erros humanos não seguram a mão de Deus, a ação de Deus para que isso se realize. Ele está nos preparando para sermos melhores em todos os sentidos. Um terceiro ponto que a gente vê nesse texto, eu quero repetir para frisar bem no coração: os sonhos e projetos de Deus na sua vida são garantidos e sempre serão para o bem maior. Mesmo que as circunstâncias não favoreçam, acredite e permaneça focado e preparado, pois no tempo certo, ele será realizado. No versículo 41, 46, diz assim: José tinha 30 anos. No capítulo 41, versículo 46. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir a Faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do Faraó e foi percorrer todo o Egito. Foram 13 anos, desde os sonhos contados com arrogância e mimo, dada pelo seu pai Abraão, e a inveja destrutiva e maquiavélica dos seus irmãos, e as provações e dificuldades físicas e emocionais, como escravo, com traições, né, com esquecimento, com distanciamento dos seus. Fatos que não fizeram deixar que acreditasse e agisse de forma errada, sabendo que seus sonhos estavam na mão de Deus. Um sonho que tinha um bem maior que a sua própria vida, do que a vida dele mesmo. Situações que trouxeram arrependimento aos traidores e humildade, perdão e maturidade ao coração de José. Tempos certos é o tempo de Deus. Tempo certo é o tempo de Deus. Preparo certo é o que Deus prepara. Os sonhos de Deus sempre são maiores que os nossos e maiores que nós mesmos. 1 Pedro 5,6 diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido.
Lancem sobre ele toda a sua angústia, porque ele tem cuidado de vocês. Amém? Os sonhos do Senhor não ficam no meio do caminho, pois sempre tem um propósito, mais que nossa humanidade imagina. Não conseguimos, nós somos muito pequeno em nosso espaço-tempo. Nós medimos o tempo pelo dia e pela noite. Nós medimos o tempo por estações. Nós dividimos o tempo por meses. E dividimos o tempo por dezenas, centenas e milhares de anos, mas são centenas que medimos por marcar, mas não conseguimos ver. Mas Deus é eterno. E ele tem um propósito, não só para nós, mas através de nós, pela humanidade. Talvez é isso que o povo tem esquecido, tem buscado só para si. Esquecido que o propósito dele é agir através de nós, para a transformação de pessoas, a transformação do mundo. Ele quer usar você para fazer a diferença na existência humana, e não só na sua existência. Qual é a sua decisão? Qual a sua decisão? Virão as palavras e as escolhas erradas. Virão os desanimadores e os que se levantam contra vocês, contra mim. E você deve escolher. Escolha. Acreditar e continuar firme, pois o tempo certo de Deus, ele já preparou. Os sonhos e projetos de Deus em nossa vida não nos isentam de provações e decepções humanas, mas o interpretar, comunicar e tomar uma atitude enquanto espera é o que faz toda a diferença. Não espere sentado. Não espere escravizado, amarrado. Não espere se sentindo traído ou se sentindo esquecido. Espere se preparando, agindo e aprendendo. A maneira que enfrentamos nossas falhas e erros, nosso fundo do poço, nossas prisões e tempo de escravidão, e espera pelas coisas acontecerem. Nossas traições e desventuras na vida é o que faz toda a diferença entre a derrota e a vitória nos sonhos que Deus tem preparado para nós, para mim e para você. É nesse momento que somos forjados, que somos tratados e que aprendemos que Deus tem para nos ensinar. A fé deve trazer ao povo de Deus uma vida de esperança e ação que ele prepare para a posse dos seus sonhos, dos sonhos que Deus tem e da promessa que Deus tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Eu tenho uma pergunta. Você é a pessoa escolhida? Você é a pessoa certa? O poço, a traição, a pressão, o abandono e abusos não mudaram a sua atitude em fazer o melhor, acreditando na promessa de Deus? Não importa para você as situações, e sim lembrar que a mão de Deus está sobre você? Se a mão de Deus está sobre você, meu irmão, minha irmã, você que está escutando, meu amigo, um tapete puxado te ensina. Um tropeço te impulsiona para frente. Um joelho ralado é sinal de que você um dia caiu e levantou. É assim que a gente aprende. Né? Você lembra quando o pai e a mãe falavam assim, levanta para cair de novo? Está caindo de maduro? Não desanima. Você pegou para fazer, termina. Precisamos aprender isso nessa geração. Nesse mundo que nos aflige e nos coloca submisso, como disse um dia um filósofo, um escritor, o ópio do povo. Por que ele falou isso? Porque parece que está tudo fechado, parece que foi colocado grilhões de novo. E Deus nos salvou e nos libertou, né, para fazermos a diferença. Qual a posição de José depois de tudo isso, ao ver seus sonhos realizados? Não é aquele que às vezes algumas músicas cantam, e isso entristece meu coração. Você que me viu na prova e não me ajudou, né? Agora você vai sofrer com isso, tal, né? Não é esse tipo de coisa, né? Você vai ver a mão de Deus sobre a sua vida, né? Eu sou cauda, não sou cauda, eu sou cabeça, não sou cauda, né? Você não sabe com quem está mexendo. Pensou? Você não sabe o que fez comigo. Vocês, agora estão pagando pelo que vocês fizeram, meus irmãos. Olha a palavra de Deus, o que diz. Capítulo 45, de 5 a 10. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou antes de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita.
mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe assim, diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores, tu viverás na região de Gozém, ou seja, de gozo, de alegria, de prosperidade, e ficarás perto de mim, tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Esta é a posição de um homem que sempre esteve na mão de Deus, mesmo em meio às suas falhas, às suas meninices, os seus erros, os seus atropelos e desventuras de vida. Esse é o nosso exemplo para prosseguir. Como Jesus nos disse, eu venci o mundo. E ele não pediu ao Pai antes de ir embora que nos tirasse do mundo. Ele falou assim, não peço que os tirem do mundo, mas que o livre do mal. Amém, meus irmãos? Perseverança e fé, pois Deus cumpre suas promessas e reconhece seu servo fiel. Fique com Deus e Deus te abençoe. Senhor nosso Deus, que essa palavra venha de encontro à motivação e alegria e esperança e a fortalecer o coração de cada um para permanecer lutando em meio às suas dificuldades. Porque nós cremos em Ti, Senhor, e sabemos que Tu tem algo preparado para aqueles, ó Pai, que buscam a Sua vontade e a Sua verdade. Eu que te peço agradecido em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Para que essa palavra venha de encontro ao teu coração, como veio na minha. Não desista, não desanime. Os sonhos do Senhor, os projetos do Senhor na sua vida vão ser cumpridos. É garantido isso. Tá? E são maiores do que aqueles que você pensa. Fique com Deus.